a grande águia do céu. Ela não é uma águia como vocês conhecem, é o próprio Senhor. Ela voava muito longe, e ela não voa como uma ave normal, ele desliza. Ele não bate as asas para voar. Ela tem as asas retas e ela plana, deslizando no céu. E ela estava muito longe, muito além dos nossos olhos. E os olhos dela, e desta asa, a glória estava sobre a asa esquerda, e a glória estava debaixo da asa esquerda. Então a asa direita, a glória estava sobre a asa e embaixo da asa direita. E ele deslizava no céu assim. As asas totalmente retas. E ele deslizava no céu assim. A grande águia do céu. Gênesis 14, 19. E ele abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo para ele. Então, deixe-me explicar isto. Isto é agora o que ele quer dizer com dar fruto. Ele está dizendo que dar fruto é um relacionamento orgânico inerente com Cristo. Que você tenha um relacionamento inerente profundo, interior, relacionamento orgânico. Olha isso agora. Este pão e vinho é o que foi a seiva que desceu de tal forma que a raiz é Abraão. Ele pega a seiva, certo? Os nutrientes e alimenta um ramo, que é Israel, e alimenta a igreja. É por isso que você vê a árvore de Deus, a oliveira, quando você lê em Romanos capítulo 11. Então ele está dizendo que este fato de dar fruto é que você tem um relacionamento profundo com o Senhor, de tal forma que você retira a seiva do Senhor. Então, baseado neste relacionamento, agora você pode sair e fazer discípulos para Ele. Um relacionamento interior. É por isso que João 15 fala disso. Ele fala que Ele é este maravilhoso. Vamos ler. Ele é esta videira e vocês são os ramos. Dos versículos 1 ao 8, ele diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, Deus Pai, é o agricultor. Ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo fruto que ele... Ele corta todo o ramo em mim que não dá fruto, mas todo o fruto... Permitam-me ler isto. Obrigado. Minha cabeça está na corrida. Eu preciso me acalmar um pouco. Mas nós vamos terminar. Eu vou chegar na severidade do juízo eventualmente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas todo o ramo que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Então o Senhor está nos chamando a frutificar. Então mesmo vocês, como pastor, arcebispo adjunto, arcebispo, você tem que se perguntar: será que eu estou interagindo o suficiente com o Senhor? Eu sei que vocês são a igreja, é uma grande coisa servir na igreja, mas você tem que ter a oportunidade de lidar com as almas perdidas, não importa qual profissional. Você tem que ter uma intenção deliberada de alcançar. Eu quero encontrar um incrédulo todos os dias, mesmo que ele te rejeitar, tudo bem, mas você vai ter contato com eles e ministrar o evangelho, certo? Então ele diz que outra característica é que aquela igreja não dá fruto, e este fruto da igreja caída é o fruto espiritual agora. O fruto espiritual em termos do seu estilo de vida, o que o Espírito faz com que eles fazem, ir visitar pessoas no hospital, alimentar pessoas na rua, todas estas coisas, e então evangelizar. E então ele diz também
que este lindo fruto espiritual também é como você se prepara. Porque as pessoas devem ver que você cresceu no Senhor, você cresceu na palavra, além de alcançar pessoas e batizá-los, mas até mesmo a pessoa, você mesmo cresceu na palavra. Mas de qualquer forma podemos avançar. Colossenses 1:10, não temos muito tempo hoje, então Filipenses 1:11, para que você possa viver uma vida digna do Senhor, é disso que eu estou falando agora. Você, como pessoa, também está crescendo, você vive uma vida digna do Senhor, agradando-o de todas as formas. Então, você mesmo como pessoa, você cresceu no Senhor. E desta forma, isso dá fruto para o Senhor, porque agora as pessoas veem a maturidade, os atributos de Cristo, ele diz, dar fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, isso mostra a forma como você está crescendo e entendendo o Senhor. Isso é parte do fruto espiritual. Então, nós precisamos dar fruto. Aquela igreja não dá fruto. É por isso que nós temos que alcançá-los, evangelizar, batizá-los, trazê-los para o reino. Este é o fruto mais importante aqui. Mas ele diz, você não pode fazer isso a não ser que você esteja participando da seiva do Senhor e cresceu enquanto o Senhor te alimenta. Então agora de dentro você é capaz de ministrar e fazer estas coisas, certo? Aleluia. E quanto a outra coisa importante, a maior parte deles não tem uma vida de oração. Se você checar, você pega um tweet, alguém enviou um tweet com uma escritura e ele disse, esta é a vida de oração deles. Eu acho que em um ponto, se você me perguntar, eu estou de joelhos. Há tempos quando eu tenho que simplesmente ir de joelhos e orar. E falar com o Senhor. Jesus foi para o monte, certo? E ele falou com o Senhor, certo? Sim. Então você precisa ter um sistema de oração, uma rotina, um relacionamento com o Pai. Você precisa orar. Eu não estou dizendo, ok, eu não quero entrar nessas coisas. Porque quando eu vim, eu descobri guerreiros de oração. Eles vão àqueles montes, é monte. E eles dizem que é mais perto. Era cavernas? Não, mas lá a polícia poderia até mesmo te espancar, fazer maldade com você. Vocês entravam em cavernas? Eles entravam em cavernas? Ok. Então, eu estou simplesmente dizendo que você precisa ter uma vida de oração, uma rotina de oração. E se você tiver tempo, eu vou dividir para você esta vida de oração, se vocês quiserem. Eu estou dando apenas alguns testes barométricos. Vocês estão prontos? Ok, deixe-me dizer isso, porque você é uma igreja amada, Nakuru. Então, se eu tiver tempo, eu vou abrir isso para vocês. Há aqueles que simplesmente não oram de forma nenhuma. Nunca. Então, número 2, você tem aqueles que oram somente quando algo ruim aconteceu, como uma urgência, emergência, algo assim. Então, é agora quando você está orando ou buscando oração ou buscando o Senhor. Eles oram quando uma emergência aconteceu. Então, eu não quero entrar em orações precatórias, porque você lembra quando Israel estava dizendo, por favor, esmague os bebês deles. Eu acho que é Salmo 37, porque eles viram quando os babilônios viram. Mas ele diz, aqueles que não oram nada e aqueles que somente oram, sabem, quando uma emergência aconteceu, então repentinamente você está falando com Deus, chorando diante de Deus e tudo isso, mas não é disso que ele está falando de uma vida de oração regularmente, também está acontecendo. Então, é muito importante ter uma vida de oração. Para mim é um pouco diferença, porque toda vez quando eu durmo, eu ouço ele, eu ouço a voz dele. Se eu me sentar aqui, eu ouço a voz dele. Algumas vezes, quando eu estou aqui, ele sussurra, eu posso ouvir a voz dele. Ele pode dizer algo. Algumas vezes, quando eu estou aqui, eu me vejo a mim mesma em outro lugar, quando eu estou pregando aqui, andando em outro lugar e me mostrando coisas. Então, é um pouco diferente. Mas a vida de oração vai te conectar com o Senhor. Aleluia. Sim, então, se você checar a igreja que é apóstata, você vai descobrir que eles não têm vida de oração. Então, eles acordam e simplesmente vão.
Ou But you talvez need uma oração to muito invest rasa, some time mas speaking to você the Lord, precisa investir em And I tempo think for a church, falando a com o ministry Senhor, as this one, certo? that's an E eu important thing to acho say. que para o Because ministro cripples de are uma walking, igreja isso é uma HIV is coisa being healed. importante para So dizer, sometimes aleijados I estão don't want to andando, take for HIV é granted that we're descurado. all moving in Então, the same algumas vezes direction. eu não quero Sometimes you tomar need como really to garantido sort que estamos yourself out todos nos within this movendo na massive mesma visitation, direção. within Algumas this vezes você revival. tem que se You need to examinar have para ver personal se você sorting está out, nesta right? To visitação make sure e everything neste is just avivamento well. você precisa Just make sure examinar-se para everything ver is se well. You're not tudo está surprised on bem. that day, right? Você tem que Because it's ter very easy certeza to que be- tudo to está flow bem with the- para with você the- não with the ser swan- not the surpreendido swan, naquele but the dia. wave, right? Porque é muito fácil voar, In a ministry fluir like this one. com a multidão And then em um find you don't have a ministério prayer como life. este. Então você descobre que see? você não tem uma vida That de could be a oração. tragedy. Você vê? So I'm just saying Isso that all pode of ser you uma are tragédia. guilty as Então eu estou church. dizendo So que begin to todos develop a vocês prayer são life, okay? culpados como igreja, I want you vocês to têm do que that. desenvolver uma vida Especially de that's why oração. I call Eu for quero those que prayers vocês to do façam like isso. fasting night. Especialmente quando eu chamo Those are aquelas times when you orações can- de jejum you à can say, noite. "During this time, Estes são I tempos set quando aside você some pode time to dizer, just go durante before este the Lord, tempo eu separei even with tempo my para family, ir teach my diante do children how to Senhor, pray, com a minha teach my família, family, ensinar os my meus wife, filhos como my orar, husband, how to ensinar minha pray. família, meu Pray as a esposo e family, marido como and pray as orar, a person. orar como família So, e orar como pessoa the fallen individualmente. church, remember Lord's Então a wife, igreja caída, fallen lembre-se da church mulher de Ló, is a a church igreja caída that does é uma not have a igreja prayer line, que a não prayer tem life, uma, a prayer routine, if you uma will. vida de oração, uma They are just rotina there. de oração, And você when pode something dizer. Eles happens, estão then all of a simplesmente sudden, lá I e need quando to pray, alguma I coisa need to talk to acontece God. tão repentinamente, You eu need to have a preciso orar, constant preciso falar com relationship with Deus. the Lord Você in tem que prayer, ter through um prayer. relacionamento constante You com o remember Senhor very em well the book oração of e através da Luke oração. 30, Vocês se lembram Luke no 21, livro de verse 36, Lucas says, 21, "Pray versículo that you 36, don't quando ele see diz: these things coming to happen on the earth, ore para que and be você able não to stand veja before the Son estas of Man." coisas que estão vindo So sobre a meaning, terra he was e raising possa the ficar de pé value of diante do prayer. Filho do Homem. Então, in that case, for significando fortitude, que ele está because the bad levantando time o will valor come da oração so that e the Lord naquele may caso deliver you, para right? fortalecer, porque So o prayer tempo mal pode vir para Prayer que o is very Senhor important. possa te libertar, Make sure you certo? pray, Então, right? oração é muito importante. Tenha certeza de que você ora, So certo? prayer should be an absolute Então, necessity. oração deve ser for uma your spiritual necessidade life. absoluta para a sua Prayer vida should be espiritual. an absolute Oração deve necessity ser for your spiritual uma life. necessidade absoluta para a sua vida And espiritual. a prayerful church E is a church há that uma fully oração depends que on the ora, Lord. é uma igreja que depende totalmente do In Senhor. Revelation chapter 3, verses E Apocalipse 15, capítulo to 13, 20, you see a versículo 15 ao self-sufficient 20, church. você vê uma igreja That is what the apostate autossuficiente. church looks like. É assim a igreja Self-sufficient. apóstata. Meaning, É autossuficiente, they don't pray. They almost significando seem they don't need eles the não Lord. oram. That's the Eles wrong way to go, parece que eles não precisam I do wanted just to Senhor. help Este é you o as a lado church errado to para check ir. yourselves. I Eu know the quero rest are ajudá-los also como listening. igreja para If you are vocês really se on the checar. right track, right? Então, o resto vocês têm And que these are ver the se moments vocês when we can realmente do estão this, no right? caminho certo. E estes são os momentos quando nós So, podemos fazer isso, certo? When Então, a church quando not uma prayerful, igreja não está orando, não body of ora, Christ, a quero group of dizer, Christians, o corpo de community of Cristo, um Christians grupo not de prayerful, cristãos, uma meaning they are comunidade de trusting in cristãos their não own oram, ability. significando eles if you find estão that your confiando prayer na life is sua impaired, própria that means you're habilidade. kind of trusting Então você vê se a self-sufficiency, sua your own vida de ability, oração but está that is the wrong way to go. faltando, That's então você Laodicea, está right? confiando na sua habilidade, mas So we este é o need the caminho Lord all errado the para time, ir. right? Isto é Laodiceia, certo? Então nós precisamos do Senhor o tempo todo, certo? So, in that way, when Então, the church is not desta very forma, prayerful, quando a igreja even não ora their muito, needs, até mesmo as if you look at the necessidades things they deles, want, se você tend to be olhar as carnal, coisas que eles querem, fleshly eles tendem a ser So that is carnais, your pure coisas case of the carnais. prosperity churches, Então, right? este é o seu Carnal no things, caso worldly das things igrejas are da now their prosperidade, champion. certo? Coisas That's what they carnais, champion. mundanas, eles são campeões, é isso que eles So, buscam. Então, Being prayerless before the Lord, não prayerlessness is orar actually diante sin. do Senhor, a falta de oração, na Is verdade, é sinful before the pecado. É pecaminoso diante do And that Senhor. thing is common today, right? E esta coisa é muito Very comum common that hoje, people don't certo? pray. They simply Muito don't pray. comum que as pessoas não oram. Eles simplesmente friend, não oram. they can even say, Eles "Friend, até pray for me", mesmo podem dizer e pedir para um amigo orar por mim e tudo So I say isso. those who don't pray at all. Então eu disse, And then there are aqueles those que who não do oram de prayers forma out of nenhuma, urgency, então aqueles out que of fazem SOS oração emergency. somente em urgência, em situações de Then there emergência. are those who just make Então tem technical aqueles que simplesmente fazem orações técnicas, They just say, "God, give me this", and then Eles they simplesmente walk out. But dizem, you need to Deus have me a dá prayer isso, life. então vou embora. Whereby Mas you go vocês before the precisam Lord ter uma vida de and you just oração onde vocês praise vão who diante
diante do Jesus. Senhor I want to e thank you, vocês Lord, that I'm simplesmente alive today. louvam quem Ele é. Thank you for the Eu gift quero of te life. Thank you for agradecer, the gift Senhor, of porque eu salvation. estou vivo hoje. Obrigado appreciate you, pelo Lord, dom da that you have vida, kept me obrigado pelo until dom this da day. Many salvação. people did not Eu te witness.
aprecio, Deus, que o Senhor me manteve até esse dia. Muitas pessoas não oram desta forma. Você simplesmente o adora porque pelo que ele é, e então você faz orações de súplica. Então você precisa ter um tempo de qualidade com ele, não dizer, Senhor, me dá isso, então vai embora. Ai, não, de forma nenhuma. Então, o poder da oração é isso que o Senhor está ressaltando em Lucas 21, 36, Filipenses 4, versículo 6. Então, os pastores de hoje, a maior parte não tem uma vida de oração, então a igreja está sempre indo para o outro caminho. Então, tenham certeza que vocês usem isso também para checar a igreja e ver como está a igreja, certo? Ok. Então, as coisas que fizeram com que a igreja se desviaram, porque eu quero chegar no juízo, riqueza, busca por riquezas, certo? Então, cheque, se a igreja realmente está buscando a riqueza o tempo todo, por favor, ponha o pé no breque, porque a riqueza deste mundo é muito mortal. Traz mornidão espiritual, o materialismo na igreja. Aleluia. Aleluia. Então, ele está dizendo quando você dá fruto, você dá glória a Deus Pai, certo? Então, isso significa que este é o nosso chamado, glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Este é o propósito para o qual ele nos criou, certo? Sim. Então, posso olhar a severidade do juízo que está vindo à igreja desta natureza. Talvez eu não tenha muito tempo, mas vamos ver o quanto eu posso ir. A severidade do juízo que vem para esta igreja. Vamos passar por algumas escrituras, então vou estreitar em uma, vou abrir, então terminar, certo? Ai. Professor Mlecha Nemzito. But he's saying here the book of Hebrews. Mas ele está dizendo aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 6, aqui na tela. Hebreus 6, 4 to 6. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram os dons celestiais, foram participantes do Espírito Santo. Se eles retrocederem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque... Ok, Randy, assuma a escritura para corrermos. Assuma a escritura para movermos rapidamente. Podemos começar o versículo 4 novamente. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, provaram o dom do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Isso parece mais com o que Deus está falando com esta igreja. Vocês viram a nuvem de Deus, a chuva do Monte Carmelo, aleijados andando, os poderes da era vindoura e tudo isso. Então, se eles caírem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, porque para sua própria perdição eles estão crucificando o Filho de Deus novamente, submetendo a vergonha e desgraça pública. Então, isso é sério. Nós lentamente estamos nos movendo para a severidade da punição e o juízo que vem para a igreja como esta, que receberam muito bem, Nakuru Menengai, está aqui a anual, poderosa visitação. E então, você se desvia, ou você entra na porosidade, mundanismo, mornidão. Isso é mortal, ele está vindo para a severidade deste juízo que virá sobre eles. E também, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 22. Ele diz, eles prometem a eles liberdade quando eles mesmos são escravos da depravação, porque o homem é escravo daquilo que o dominou. Se eles escaparam da corrupção do mundo pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e novamente são presos nesta mesma corrupção, presas nela, então são vencidos por ela, é pior, a condição final deles é pior do que era no princípio. Eles estão pior no final do que quando eram no começo. Teria sido melhor para eles nunca terem conhecido. Esta é a tragédia. Então isso se torna muito trágico. Se você ler Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz, não há mais sacrifício disponível. Então você vê uma calamidade, uma tragédia lá. Você vê como o Senhor trata o pecado. Ele traz calamidade para eles. Tragédia, que nenhum sacrifício pelo pecado agora está disponível.
horrível. And then, Este é um lugar on this horrível other para side, estar, you see certo? saying here, E então, that it deste would have outro been lado, better você for vê ele them dizendo aqui not to have que known the teria way sido of melhor para righteousness eles nunca terem than to conhecido o have caminho known da it and verdade then turn do their que backs on the conhecê-lo sacred e command então dar as that was costas passed para o on santo to them. mandamento That que is the foi present state passado of the para church eles. globally. Este é o Of them, estado the proverb presente that da through a igreja dog returns globalmente. his vomit, Para and so eles, o provérbio that is tornou-se washed verdadeiro, returns que o cão voltou ao seu to vômito wallow e in a mud. porca lavada Very, very voltou serious. a se revolver na lama. So, Muito I want to sério. walk this a little bit Então, eu and then quero open up andar just um one or pouco two nisto, things, então and vou I'm done. abrir apenas uma ou duas Now, coisas, então vou terminar. Hebrews Agora, chapter 10, Hebreus 26 capítulo 10, all the way 26, todo o to caminho 31. That's where I want to be. até o 31. É aqui onde eu The quero estar. severity of the judgment. A severidade do juízo. So he says, Então ele diz: if we deliberately keep on sinning se nós after we have deliberadamente received the knowledge of the continuarmos a truth, pecar depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado. Eu preciso terminar isso primeiro. Mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo consumidor que consome os inimigos de Deus. Então ele menciona lá, você começa a ver a severidade do on juízo the de fall, Deus on apostasy. sobre a queda, sobre a He's saying, apostasia. Raging Ele está fire. dizendo, o fogo That's consumidor designed for the enemies of God que coming tinha out to the sido church. determinado It's like para the os Lord inimigos turning de Deus, against agora this vem church, sobre a the igreja. church É that como is se o Senhor apostate agora that se we're voltou discussing. contra esta igreja, a igreja que é apóstata, a igreja que nós estamos Anyone who discutindo. rejected the law of Moses Se died alguém without mercy rejeitasse on a the lei de testimony of two Moisés, or three morria sem witnesses. misericórdia pelo Continue. depoimento de How duas much ou três more testemunhas. severely, Continue. this is De severity. quão mais severo o The severity. castigo. Você vê essa palavra How much more severely severo, do you think severidade. someone deserves to be De quão punished? mais Who severo has trampled castigo the Son of julgam God and vocês food and merecem treated as aquele the que holy thing, pisou aos the pés blood o of the Filho de covenant Deus that e sanctified profanou him, o sangue da and who has aliança pelo insulted qual the foi Spirit of grace. santificado e insultou o For we Espírito know da graça. him who said, Pois "It is nós mine to conhecemos avenge, aquele que I will disse, a repay." minha And vingança eu It's a retribuirei. dreadful E thing. outra vez, é uma coisa Okay. The horrenda. Lord judges Ok, people, right? Can you go back ok. there? O Senhor vai We julgar o know seu him povo. who said, Podemos "It's mine voltar to lá? avenge, Pois conhecemos I will aquele que repay." disse, And a again, mim pertence the a Lord judges vingança, eu people. The next one retribuirei. he Então, says, outra vez, o Senhor "It's a julgará o seu terrible povo. thing, E a o próximo ele dreadful diz, thing to fall into the horrenda hands coisa, of a terrível living é God cair judging nas you." So mãos that do is Deus severe. vivo te julgando. Então, isso é Fast forward severo. an example. So I'll Então, look at a few avance. cases. I É want o to look at the exemplo. Old Então, eu Testament vou a bit, olhar alguns and then casos. bring Eu it to the quero New olhar um Testament, pouco right? no Antigo Testamento, And in the então Old trazer para o Testament, we Novo could go right Testamento, away to certo? Genesis chapter No 6, Antigo verse 7, Testamento, to look at the poderemos ir severity of that imediatamente judgment, the para terrible thing to Gênesis fall in the 6, hands of the 7, living God. para ver a He says, severidade "So do the Lord juízo e said, quão terrível é I'll cair wipe nas from mãos the do Deus face of vivo. the Então o earth Senhor disse, the farei human desaparecer da race face I da have terra created." a raça humana You que start to eu understand the criei. severity Você of já the judgment? começa a entender a severidade Oh, do yes. juízo? Oh, yes. Sim. I'll wipe Sim. and almost Eu regretting that he vou created. farei wipe off the face desaparecer. of the earth. Ele And se if you look at the arrependeu de reality, tê-los criado. the Ele vai actualization fazer of this desaparecer da is face that da terra. only Você 8 vê a people realidade e como ele realizou isso e somente So 8 now, pessoas we are beginning to enter the permaneceram. severity Então of agora the nós judgment of estamos God on the começando a fall. entrar na severidade do When he talks juízo de about it's a Deus terrible sobre a thing to fall queda. in the hands of the Quando living ele God fala judging que é you, uma this is coisa it right terrível cair nas Because mãos he's do saying, Deus vivo te julgando, é isso aqui. Porque I'll ele está wipe dizendo, from the face eu of the farei earth desaparecer the da human face race da I terra have created. a raça humana que eu And criei. with them the animals, the birds, the E com creatures eles os animais, os pássaros, as that crawl along the criaturas ground. que se For I arrastam pelo regret chão, that I made them. porque eu me That is arrependo de severe tê-los judgment. criado. And you remember Isso what é he did severo juízo. E você And lembra then, o que ele fez lá. also, I think it's Então, Genesis 19:24. também, Can you see eu what acho it que é says? Gênesis 19, 24. Vamos ver se é Then the verdade. Lord rained Gênesis down 19, 24. burning Então o Senhor sulfur fez chover on fogo Sodom e and Gomorrah. enxofre And the sobre Lord Sodoma e Gomorra. from E o heaven, out of heaven, he Senhor rained do down céu, fire, ele fez chover and fogo, obliterated fogo. them. E ele destruiu eles. The severity A of the judgment we are talking about. severidade So then do juízo do apostasy qual is estamos deadly. falando. Então, a is apostasia very é deadly, mortal. right? No, é no, muito no, mortal, no, certo? no. Não, Can I tell you what is more deadly? não. Posso dizer o que é mais You mortal? they don't want only this side. You said you want to hear. Não, eles não querem, somente Yes. What este is lado more quer deadly is ouvir. this. A O que é cripple mais has mortal walked. é isto. A cripple Um aleijado has walked. andou. You are essentially saying that Aleijado my andou. fire will Você be a trillion essencialmente está times dizendo que higher o than meu Sodom and fogo Gomorrah. será 1 trilhão de vezes maior do That's que what he's Sodoma e saying. Gomorra.
É isso que ele está dizendo You're aqui. essentially saying that my fire will be a Você trillion essencialmente está times dizendo que o meu higher than fogo Tyre, será 1 trilhão de Sidon, vezes mais alto do Sodom que and Tiro e Gomorrah. Sidom. Because Do this que is what he did Sodoma e Sodom. Gomorra. Then the Lord rained Porque é down isso que burning ele fez com sulfur on Sodoma. Então, Sodom and o Senhor Gomorrah fez from the chover Lord fogo e out of enxofre the sobre heavens. Sodoma e Gomorra, porque o And Senhor those who have do done céu. research here, E aqueles they que found fizeram that pesquisa amount, sobre first of isso, all, the type eles of sulfur that descobriram, was burning is primeiro not found on de it. tudo, o tipo de Some of it enxofre is que still estava burning. queimando não se achou not na found on the terra, earth. e uma parte dele ainda está queimando até Number hoje. two, Mas they este also did enxofre não é seismology encontrado and all na these- terra. Número 2, Come on, eles they- fizeram whatever, all the modern sismologia, technology. essas pesquisas study com a it. They tecnologia found that fire did moderna not para come from estudar under the isso, e eles did not come descobriram from que left este fogo não veio or de right, debaixo da terra, não front veio or da back, esquerda, but nem came da from direita, nem da frente, nem de trás, mas It veio blasted, my do Lord. céu. The Ele severity of the explodiu, judgment meu of God Senhor, on the a fall. severidade do juízo de sin. Deus sobre a queda, sobre I'm o simply using pecado. the Old Testament, then Eu I'll come to the New simplesmente estou Do usando you o remember Antigo Egypt? Testamento, então chegarei no Novo Testamento. remember Você se lembra do Exodus chapter Egito? 7 Você all se the way to lembra de chapter Êxodo 12? capítulo You see it right 7, there, the do 11 até o severity 12? of Você vê God's lá judgment a against sin. severidade Don't do joke with juízo sin. de Deus contra o pecado. joke with sin. Não brinque com o pecado. Não Do you remember brinque the com o plagues pecado. and what have you? Vocês se Until now, lembram the as the pragas e firstborn. tudo isso? The Até firstborn os died. primogênitos. Even Os of the animals. primogênitos morreram, Oh, my até Lord, mesmo the dos smell of death in animais. the land, Oh, right? meu Senhor, o cheiro then de fast morte na forward, do you terra. remember COVID? E então, indo para frente, vocês People se with lembram dead do bodies in Covid? the house, 2 As dead bodies, pessoas 3 dead com bodies, cadáveres you na are not casa, enter 2, that 3 room. Those cadáveres, collecting e bodies disseram are not para yet você arrived. não entrar For 4 naquele days. quarto, porque The state, aqueles there's que a power that recolhiam they were giving cadáveres you não credit chegavam por 4 dias. O mau The cheiro, eles tinham um severity pó para jogar of sobre the eles. judgment A of God on severidade sin. do juízo de Deus So this is sobre o what should pecado. deter you Então from é sin. isso o So que when tem I que see te this, I don't separar want do sin. pecado. Então, quando eu vejo isso, eu Are não we quero now o pecado. together? E estamos agora I juntos. think I wanted us to get here. Eu acho But you may que eu understand queria the- que nós the chegássemos aqui deadliness para of the que fall of vocês sin. pudessem entender So let's quão go step by mortal é a step. queda, o pecado. Então Let's look vamos at passo a passo. verse 26. Vamos olhar Start from there. o versículo yeah, 26, thank you. começando Sorry daqui. about that. Quero Sorry. dizer, obrigado, The key desculpe, scripture was desculpe. Hebrews 10, A 26, escritura-chave 31, era we read. Hebreus Then 10, let's open it 26 a a little bit more. 31, que nós Verse lemos. 26. Então vamos abri-la um pouco mais. Versículo 26. Hallelujah. Aleluia. Verse 26 it says, Versículo If we 26 ele deliberately keep on diz: sinning, se deliberadamente the key word continuarmos a pecar, thank a you, palavra-chave Tony, aqui é, yes. Deliberately obrigado, keep on você sinning entendeu, after we receive the knowledge deliberadamente of the truth. That's the continuar church. a pecar depois de sacrifice for recebermos sin o is conhecimento da verdade. So Isso é a igreja, calamity, então the já não tragedy is resta that mais no sacrifícios sacrifice for pelo sin is pecado. Então a calamidade, a very tragédia é que difficult, não há mais sacrifício hard pelo to take. pecado. Isso é muito difícil, very certo? Muito duro And that de is what you saw entender, in muito, Hebrews muito chapter dolorido. 6, 4 to Então é 6. isso que você viu em That no more Hebreus sa- 6, no de more- 4 a 6, there's no more que não sacrifice for sin, resta no more mais repentance sacrifício available pelo for them. pecado. Não há mais arrependimento disponível para eles. And so this judgment Então, este juízo aqui, here, verse 27, this is the versículo tragedy, he says, 27, esta that é a no more tragédia, ele sacrifice diz, available que não when you have resta destroyed. mais sacrifício You've quando abused the você grace. destruiu, But only a quando você fearful abusou da expectation graça, of mas judgment somente and raging fire uma that will terrível consume the enemies of God. expectativa de Can you juízo try e fogo Hebrews intenso chapter que 9, 27 consumirá also? os inimigos Right de there Deus. at verse 27. Hebreus 9, 27. Hebreus Just as 9, people are 27. destined to die Assim once, como o homem está destinado a morrer others uma live única once here, they die vez, once, em and outras after that palavras, to face viver judgment. uma So he's única vez promising aqui, judgment. depois morrer uma And then vez, now you e go então to encarar o 10:27, juízo. Então ele está prometendo o juízo. Says, Agora "But only a vamos fearful para expectation of 10:27, ele diz, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo Very intenso que serious. consumirá os inimigos de Deus. Muito Can you go to sério. 28? You see what that stands for? Podemos ir ao 28 e ver Anyone como who ele rejected the law começa. of Moses died without Qualquer mercy on the pessoa que testimony of rejeitava two a or lei three de witnesses. Moisés That is morria very sem severe. misericórdia pelo depoimento de Deuteronomy 2 ou 3 chapter 17, 2 to 6 testemunhas. says the Muito severo. Deuteronômio 17, do 2 ao 6, ele diz o seguinte: If a man or a woman living among se you um homem ou uma mulher in que one of the vive entre towns vocês the Lord em uma gives das you cidades is que o found Senhor doing lhes dá evil in the for eyes of the encontrado Lord, fazendo you are o que é God, mal aos Jehovah, olhos do Senhor, seu in Deus, violation Jeová, of his violando a sua aliança,
and contrary to my command, e desobedecendo worshipped o meu other mandamento, bowing estiver down to adorando them, outros or to the deuses, sun, or the moon, prostrando-se or the diante stars in the deles, ou sky, diante do sol, ou da lua, ou diante das and this estrelas has do been céu, brought to your e attention, vocês and then you must ficarem investigate sabendo it thoroughly. disso, então If it vocês is têm que true, investigar and completamente has o caso been a proved fundo. that this E se for detestable verdade, ficar comprovado has que been este done ato in the land of detestável, Israel, esta abominação foi take that feita na man terra de Israel, or woman peguem este who has homem done ou such mulher an abominable que things, tiver that has praticado done this evil, coisas, este pecado deed, tão abominável, take him esta, to the city gate, esta or her obra to the pecaminosa, city gate, leve-o à porta and da stone cidade that person to death. e apedreje esta pessoa My Lord, até morrer. the severity Meu of the Senhor, judgment of God. a severidade do juízo de Deus, apedrejados That is até a terrible. morte. Right? Isto é terrível, certo? You're saying, Sim. Mungu hana huruma. Mungu hana huruma. Haswa sana vile tunaona mbele hapa ukikataa Yesu. For example, Não, next Deus you can não é tell uma where I was brincadeira. taking Por you. exemplo, I você was já taking pode you to saber Ananias para and onde eu Sapphira, estou te New levando. Testament church, Eu estou Acts te chapter levando 5. a Ananias e Safira, a igreja do My Novo Lord, Testamento, Atos lied 5, do 1 ao 11. Meu Senhor, eles mentiram e morreram. and died. E A much morreram. lower anointing than the one you see talking here. Uma unção muito How menor much do more que you better este que pray? você vê falando aqui. Quanto mais vocês que mentiram aqui. So much. Yeah. Sim, careful. muito, sim. Be careful. Cuidado. Tomem cuidado. Lied before Peter. Mentiram diante de Pedro How much e more here where morreram. cripples in Quanto numbers, mais blind aqui world, onde heaven os open, cloud, aleijados everything. em números, aleijados, cegos, So, olhos we abriram, need to repent. a nuvem e tudo. Então, Yeah, nós this church precisamos needs to nos repent. arrepender. Sim, that's why for esta you are igreja given such a precisa wonderful se opportunity arrepender. for repentance É por isso and que prove what vocês you're receberam having at uma this table. oportunidade All the other maravilhosa de churches are finding arrependimento direction, e right? isto que vocês So they estão can repent recebendo nesta mesa, todas as igrejas So, recebem direção it's very para que eles severe. possam também se arrepender. Very severe. Então, é muito severo, And that muito judgment severo. is final, E right? este juízo é final, Verse 30 and certo? 31 says the following. Versículos 30 e 31, I know ele diz 29. o Can you look at seguinte, 29, the eu sei o severity, 29, vamos ver o How much more 29, a severely severidade, do you think a de man needs to quão be mais judged? He has severamente received the você grace, acha he que has uma thrown it pessoa away. deve ser julgada, aquele que recebeu a graça e então jogou That is fora. serious, right? Isto then é 30, sério, finally, 30, certo? 31 time is over. Então, finalmente, 30 e 31, o tempo acabou. He says, for we know him who said, it Ele is mine diz, to avenge, pois I will conhecemos repay. aquele que And disse, again, a the mim Lord will judge pertence a his people. vingança, It's a eu dreadful thing to fall retribuirei, into the e hands outra of the vez o living Senhor judge. julgará o seu Let me povo. finish this together Terrível with you coisa é now. cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Deixe-me terminar isto junto com vocês Revelation agora. 14, 10 and 11. Apocalipse 14, We must finish 10 e 11. Nós temos que terminar He agora. says, they too will drink Ele diz, the wine of God's eles fury, também which has been poured beberão full do strength vinho da fúria de into the Deus que é cup derramado of sem mistura no his cálice da sua They will be ira. tormented with burning sulfur. Eles serão presence atormentados of the com holy fogo e angels enxofre na presença and of the dos santos anjos It's a e do dreadful thing to Cordeiro. fall in the hands of the É living uma God. coisa horrenda cair nas Matthew 10, mãos do 28, Deus continue. vivo. Mateus 10, 20 a The 28. smoke, listen, if you read A on, we have fumaça, read before, ouça, the ouça. smoke of their Se torment você rises continuar a forever, right? ler, a Rises fumaça forever. do There's seu no coming tormento out. sobe But I just want pelos to go here séculos now. dos séculos. Não tem como Matthew sair. Mas agora eu 10, quero ir para Mateus Do not be afraid 10, of those who 28. kill Não the body, temam but cannot kill the aqueles soul. que Rather be matam o afraid of the corpo, one mas não podem who can matar destroy both a the alma. soul and the Temam body. aquele que pode destruir tanto is a alma serious. como o corpo. We Isto é finish with sério. Deuteronomy 32, 35, Nós 36. terminamos com Deuteronômio 32, 35 a 36, rapidamente. It is mine to avenge, I will repay. A In mim due time, pertence a vingança, eu retribuirei. foot will slip. No devido tempo, os pés Their deles day of escorregarão. disaster is near. O dia da And sua their doom desgraça está rushes. chegando, The e Lord o will seu vindicate próprio his destino people. se apressa sobre eles. The Lord O will vindicate Senhor his people julgará and o seu relent povo concerning his servants. e terá When he sees compaixão their dos seus strength is gone, servos quando ele and no one vir is que a left, força deles slave se or free. esvaiu So e the other ninguém one, sobrou, verse 35, nem you escravo see, nem talking livre. about Mas what he will do outro, to them. no He will pleasure 35, to você vê o destroy que ele vai fazer com eles.
ele vai destruir eles, vai ter prazer em destruí-los. O pecado não é uma brincadeira. Diga para as pessoas que essa pecaminosidade desenfreada que você vê na terra hoje é muito mortal, especialmente na igreja. Romanos 12, 19. Rapidamente. Ai, amados, nunca se vinguem, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é isto que ele está vindo para julgar, ele está vindo para vingar. Vá para as ruas e digam para as pessoas que Deus vai retribuir. Agora, parece para eles que Deus não vai fazer nada, mas o Senhor vai retribuir. Isso não vai passar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Deus é justo, ele vai retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação e vai dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com fogo intenso, com seus poderosos anjos. Ele está vindo com fogo para queimá-los. Ele vai punir aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prometeu que ele vai punir. E esta promessa é final. Ele vai fazer, ele tem que julgar. Ele não vai falhar, ele vai julgar. Não vai haver nenhuma discussão. Deus tem que julgar, ele vai julgar. Então saiam, examinem-se a si mesmos, digam para a igreja que Deus vai julgar. Naum 1:6. Rapidamente. Ele diz, quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar a sua fúria? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Provavelmente você não quer estar lá. Lembre-se dos terremotos que eu pronunciei nesta era. Literalmente não tem para onde correr. Nepal, oh meu Senhor, em tempo, eles se viram no meio da rua, segurando as mãos uns dos outros. Ai, os edifícios desmoronando. Caindo sobre algumas pessoas que já morreram. Até mesmo você, a qualquer momento, você vai morrer. Não tem para onde correr. Nepal, Filipinas, Chile, Haiti. Os juízos que eu decretei e eu executei para o Senhor nesta era são inescapáveis. Eu disse para o México. Eu fui a Apsaco, Tlaxcala, Monterrey, Guerreiro. Eu fui todo o caminho até Puebla. A San Luis Potosí, Puerto Escondido, Oaxaca, por todo o México, dizendo para eles que o juízo de Deus está vindo por causa desta adoração. Ok, olha o Nepal, não tinha para onde correr. Não tem lugar, você tenta correr, mas não tem para onde. É disso que eu estou falando. Então, por favor, prepare-se para que o Senhor possa te levar para a segurança. A severidade deste juízo é insuportável. Veja, eles estão tentando segurar-se uns nos outros no meio da rua. E a terra está se movendo também. Ela pode abrir a qualquer momento e te engolir. Edifícios enormes estão desmoronando. E enquanto eles se seguram, vejam, todos eles, repentinamente, sim, meu Senhor, o Senhor está furioso por causa da adoração budista. Grandes templos lá. E entretanto, Jesus já foi para a cruz, certo? É inacreditável. Apocalipse 6, 16, 17, rapidamente, porque eu estou terminando para devolver a ele agora. Rapidamente. Are you ready? Vocês estão prontos? E eles clamavam, gritavam às montanhas e rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono, Yahweh, e da ira do Cordeiro. Então agora mesmo, falando com vocês aqui, andando na terra, estão aqueles que ele enviou para executar a ira do Cordeiro. Vocês viram e sabem? Então vocês podem se preparar melhor. Então, quão mais terrível é a ira dele quando ele chegar? Porque agora você vê o Covid e outras coisas. Ele diz, porque o grande dia da ira deles chegou e quem pode ficar de pé? Quem subsistirá? Somente aqueles que são nascidos de novo, certo? Então é muito sério. Isaías 2, do 19 ao 21, não tenho mais tempo para isso, estou terminando agora, então acabou. Ele diz, Isaías 2, 19 a 21, Isaías 2, 19 a 21, ele diz,
O And in the holes povo of the ground, fugirá para as from the cavernas e as the fearful rochas e presence dos of the Lord buracos da Almighty and the terra splendor of His por causa majesty, da presença when He rises temível to do Deus shake Todo-Poderoso the e o earth. esplendor da sua majestade, In that day, quando ele people chegar throw para away sacudir a terra. the moles. Naquele dia os homens atirarão aos ratos And bats their idols of silver e aos and gold, morcegos, os which they ídolos de made prata e os to ídolos worship. de ouro que Nothing eles will matter that fizeram para But I adorar. don't see in Nada mais there vai importar naquele when they're dia, running mas to eu the não rocks in vejo lá Revelation quando chapter eles 16, estão 17, correndo para as that rochas, billionaires Apocalipse went to the 6, bank and 17 e carried their 18, os dollars bilionários on their head correndo and para o ran with banco them e to hide in the carregando rocks. seus dólares na cabeça, indo lá So e surely tentando it's esconder-se coming sob to an as end. rochas. Então, Right? certamente está Yeah, it's chegando really ao fim, coming to an certo? end. It's an Sim, equalizer. realmente está chegando ao Let fim. us worship E the Lord. será igual. Vamos doesn't adorar matter o who Senhor. they are. Não Okay, so importa quem this eles são. extreme wrath, Ok, which I've just então a little bit esta ira shown you, extrema que eu mostrei um due to pouquinho para fall, coming vocês because of por causa sin, da queda, the judgment of vindo God, por causa do it underscores pecado. the following. O Number juízo one, de the Deus, absolute ela holiness of God. enfatiza o seguinte: número Number 1, two, absoluta santidade de transcendence Deus. of God, Número 2, separated from a decay and transcendência de Deus, separado Number da three, the corrupção e treasure do of pecado. Christ Número Jesus, the 3, o Savior, who has tesouro come to de Cristo remove you Jesus, from o that, Salvador, que right? veio para te remover disto, certo? Number four, Número that the 4, severity of the Lord que a God Almighty will be severidade seen in do Deus Todo-Poderoso accountability on será mankind, vista how na they live prestação their de lives on the contas sobre a humanidade, Accountability. como eles viveram suas vidas Let's na leave it just terra. as Prestação de accountability. contas. Everybody will be Vamos viver como se haverá prestação that de contas. also transmits Todos to you prestarão evangelism. contas. You need to run, E isto right? também transmite para vocês evangelismo. Vocês then precisam correr, should call for certo? repentance. So E can I então, finish one scripture or deve you are chamar really done? arrependimento. You say, Apana, Posso Ile terminar helo com uma escritura ou vocês já Apana, estão satisfeitos? Apana. To allow at least Não, tume tu não. gali kidogo hata- Permitam-me. hata kama tupate kuponywa. Please allow me just one scripture, then I will Por release favor, you. permitam-me só mais uma escritura, Give me the book então of vou Luke, chapter liberá-los. 10, Dê-me o verses livro 10 de to Lucas, 16, capítulo 10, chapter. versículos de 10 a They're saying, no, 16. ile tumepitia hapana. Eles Hawacha estão dizendo, sasa, não, hiyo não. tosha. No, it's important to know the Não, severity é with importante which God looks conhecer at a sin. He will severidade judge com it. a qual Deus that olha o judgment is pecado. Ele vai finality. julgá-lo. There's no discussion. E este juízo It is é final, established. He não will tem judge. discussão. Even in this age has Sim, begun. está estabelecido. So Ele look vai at, julgar. Luke Até chapter mesmo 10. nesta era já So I começou. want to relate it Então to vamos ver evangelism a bit Lucas 10. and the Então gospel. eu quero relacionar So that you um may see pouco where the com o fall evangelismo e o He evangelho says, para que você possa ver "But when you onde a enter queda town entrou. Ele and are diz, not welcome, mas quando meaning você rejected, entrar em so uma Jesus cidade e is não for preparing bem-vindo, 70 significando rejeitado, disciples. então Jesus está preparando 12, 70 discípulos, não 12, preparing the 70 70. Ele está preparando for 70 evangelism, to take the discípulos gospel. para evangelismo, But as para he levar o prepares them, the evangelho. first thing he raises Mas is enquanto what? ele os prepara, a primeira coisa que ele ressalta you é a read the book of Isaiah, rejeição. chapter 53, Então, se você it begins ler o verse 1, livro de Isaías "Who has 53, ele accepted começa our no message? versículo 1 dizendo: To whom has the quem arm of the Lord recebeu been a revealed?" nossa So you can see mensagem that rejection e a is very quem clear. o braço Isaiah do Senhor 52, foi verse revelado. 13, Então você vê he essa was rejeição disfigured, claramente. beyond Isaías human 52, do 13 ao 17, ele Hallelujah. diz: ele Yes, estava people are desfigurado, appalled at him. além, não So the parecia first mais thing he um ser presents humano. when he's Então, telling you a to go take the primeira gospel coisa que ele is apresenta quando ele te rejection, that you are diz going para to levar o reject, people evangelho reject. So é a then you rejeição. understand why judgment Você has to será come, right? rejeitado. Então você tem que Because entender por que mankind, o sons juízo of tem que Adam and vir, Eve, certo? É will porque a reject the humanidade, gospel. os filhos de Adão e Eva, If you package vão a gift and dress rejeitar it o well and tie it with evangelho. a Se gift você package empacotar and um drop it from presente, heaven, vestir the muito bem, sons colocar and uma daughters of fita, Adam, então they are descer not do able to céu para detect os it. filhos e filhas They de Adão, reject it. eles não serão capazes de So he detectá-lo. takes it Eles vão very rejeitá-lo. seriously that Então Jesus Deus leva can muito be a sério rejected. quando Jesus He does not é take it lightly. rejeitado. Hallelujah. Ele não vai pegar isso He says, leve. "But when you enter Aleluia. town Ele and diz, are not mas quando welcome, você meaning entrar em prepare uma for cidade e rejection não when you for take the bem-vindo, significando, Hallelujah. I prepare-se don't know para a why rejeição sometimes the quando church is você looking levar so o much for evangelho. acceptance. Aleluia. Eu não sei por que a igreja busca tanta Some people aceitação. here, I don't want to mention Algumas because we are pessoas live. aqui eu não quero mencionar porque estamos ao vivo. You know my sons, you know, I Vocês know I don't sabem, want to meus mention their names now filhos, because we are live. eu sei que eu não When I quero saw your mencionar os zeal, I seus said, I'm nomes, gonna mas use quando you, eu vejo o I'll seu use zelo you, this is e eu digo que eu powerful vou te time, usar, isso é um tempo poderoso, Because I see the certo? fire. Porque eu vejo um They say fogo. in German, they say, "Und Feuer." I Em see alemão your eles fire. dizem fogo. Eu vejo o seu You are fogo. running. The two Vocês of them. estão correndo, Running, so I said, vocês "No, dois, I need to correndo. use E you, eu JJ, disse, I need não, to eu use them, preciso right?" usar vocês. I said, "Run, JJ, go eu do this, preciso run, usá-los, they're certo? doing it." Eu disse, He corram, said, "Do façam this, isso. and E
eles do it, estão right? fazendo. Eu digo, façam isso, e então eles fazem, certo?
But I cried. I was Mas sitting eu and said, Lord, I chorei. hope Eu nobody estava breaks their sentado hearts, dizendo, right? Senhor, eu espero right que now they're ninguém doing it quebre o well, right? coração deles, certo? Porque eles estão Oh, fazendo you muito see, bem, and certo? we had just E eles arrived disseram, from the vejam, mission in Finland, nós right? acabamos They came de and said, chegar da wow, we have missão great na news. Finlândia, certo? Eles vieram e disseram, uau, How nós many temos TV grandes stations are boas really doing novas. Quantas estações de TV No, realmente no, no, estão no, no, please desejando? don't do that. Don't do Eu that. disse, não, I'll não, explain não, this. não façam isso, não I saw façam their isso. Eu vou zeal. explicar. And then I was Eu like, vi o wow. zelo deles e então eu Oh, pensei, I even shared uau. with you, I think, right? Eu até Boy, I mesmo hope their compartilhei hearts com are not vocês, broken. certo? Ou eu espero que os seus They're full corações of não fire. sejam Even quebrados. that one, I said, Eles they want to estão cover cheios it. do They fogo, want até even this mesmo one we eles have vão dizer approached que them, vão Lord. cobrir. I said, "Ai, E my então son, nós you've nos gone that direction, aproximamos but dele e I eu disse, can't stop ai you." meus filhos, vocês foram naquela direção, mas eu não posso impedi-los, I can't nem stop them. pará-los. I Eu said, não "Do posso it. pará-los. Do it." Eu disse, então façam So isso. they're doing it. Então, They eles gave me estão the fazendo list of those isso. who have accepted Eles doing me it, right? deram a lista That you see daqueles at que America aceitaram Arrival, fazer. it's gonna be live. Então você There vê are na many. chegada de They have all América come. They want estará to ao do it. vivo. And then Haviam I think muitos. some people E also todos went vieram to e querem another one and fazê-lo. say, Então "Why nós have you not vimos come que on board? algumas Everybody is pessoas going to cover foram live." para outras e disseram, por que vocês não vieram a I looked bordo? at them and Todos said, vão "Ai, cobrir ao even vivo. that one who E eu said olhei it is para also eles very e eu disse, innocent, right? ai, She's mesmo normally aquele very que innocent. falou era muito inocente. "Oh, I hope their Normalmente hearts are ela é not muito broken." inocente. Eu disse, eu espero que o coração deles não sejam quebrados. What came out? O que então They aconteceu? ran. They ran. Eles correram, I eles want to leave it right correram. there. Eu quero deixar aqui. The world is wicked. Quero They parar reject aqui. O Jesus. mundo é iníquo. Eles rejeitam No. Jesus. Something very Não. good. Alguma coisa Right? muito boa. Really very Certo? good. HIV is healed, my Lord. Realmente muito My boa. Lord. HIV/AIDS é curado, meu Nowhere in Senhor. the Meu world there is no Senhor. cure, my Lord. Nenhum lugar do mundo It is não tem healed. It's a cura, meu good thing, my Senhor. Lord. É curado. Isso é uma coisa boa, meu Senhor. You know you can stop them. Say, just go. Você sabe que você não pode You're going impedi-los, that então direction. vão. I'm praying for you. Vocês estão indo naquela direção, eu estou orando por vocês. But now we have the air power. Mas agora nós temos o When you go on poder social media, no ar. number one. Você vai na mídia social, número 1. Number one globally. Number one which Número 1 country? globalmente, Now número that's 1 it. em The qual Lord took it away país? now. Agora é isto, o Senhor agora tomou o controle. Hapana, unisamee tu mara huu sitakusamee. Not at all, not anymore. Não, não We now mais, go and não be number mesmo. one, right? Nós agora So I'm just vamos saying e vamos ser número that the 1, certo? world Então eu estou rejects the dizendo gospel, rejects que o Jesus. mundo rejeita o Evangelho, rejeita Ukimwi Jesus. HIV imeponywa. HIV é is a descurado. good thing, a great HIV thing é in the land, a descurado. É powerful thing uma in the coisa country. boa, grande, uma coisa poderosa no You can't país. fight it. Você não pode desprezar good thing. isto. É uma coisa But the boa. Rejects. Mas o mundo Only that rejeita this time Jesus. around, I have stood up Somente and que smashed desta down all the vez other gods. eu me levantei e esmaguei Yes. todos os outros deuses. I Sim. just stepped forward and Eu pah, simplesmente down dei all. um passo à frente e pá, derrubei If there's any God who todos. can raise a E se cripple or tem heal algum HIV, stand Deus up que and see. pode levantar um Wote aleijado ou tuko chini. curar HIV/AIDS, levante-se, eu Bishop. quero ver. Hata mimi pia nikamwambia mara huu sitakusamehe. No, the absolute holiness of God, Não, the a transcendence of God, absoluta santidade de treasure of Deus, a Christ the Savior. transcendência de Deus, o tesouro de Accountability is Cristo coming. Salvador. Evangelism is Prestação de important. contas está vindo, And o then now you evangelismo make é this. importante. E então agora I want to você finish with encontra evangelism. isto. Eu quero Because he's saying terminar here, com o evangelismo, porque ele está prepare for dizendo aqui, rejection. prepare-se And then he para a goes on now, rejeição. verse 11. E então ele continua agora no versículo Again, 11. he said, go to their streets, go back Novamente, there. ele disse, saia para as ruas, But when you volte enter lá. a town and you Mas are not quando welcome, você entrar go em uma into cidade its e não te streets dão and say, look at this boas-vindas, now, all vai streets. para as ruas deles e dizem, one. vejam, todas All. as ruas, não apenas uma, todas. Do this. Say, Façam even isso the e dust digam, até of o your pó town we da wipe sua from our cidade feet. que se As a apegou aos warning nossos unto pés, you. nós vamos Yet be sacudir sure of contra this, vocês. the kingdom of God Fiquem is coming. certos disto, This is o serious. reino de Deus está próximo. Isto é sério. This is serious. Isso é sério. He says, take and Ele diz, pega, e então have you put me off air? você me colocou fora do ar?
he says, even the dust E ele diz, of your town até we mesmo wipe from o our pó feet da sua cidade nós as a vamos warning to you, that the sacudir dust will dos not nossos testify pés of that como um day, alerta that these para guys você were que o here. pó vai We climbed on their testificar feet. naquele dia que estas pessoas Yet vieram be sure aqui of this, the kingdom of e God nós has pisamos come aqui. near. Pode ter certeza que o reino then he de says, Deus está próximo. I tell you, Então ele diz, It will be more eu lhes digo, bearable on that day. será There's a day mais coming, we need to suportável prepare for it. naquele dia. Há um For dia Sodom vindo, você tem que se than preparar for para ele, that para unnamed Sodoma, town, unnamed. do que para can aquela really fit in cidade any que não name, right? tem nome. Então você pode colocar qualquer nome, certo? Sim. If it's where Nakuru, you can put. I don't want to mention Se Nakuru é because they're doing Nakuru, well você for pode the gospel colocar. for the Eu não moment. quero mencionar Nakuru, porque For that Nakuru town, está leaves indo it muito unnamed bem com so o you can evangelho fit por in agora. Então, as many aquela towns. cidade, ele não põe nome, It will porque be você pode more colocar aqui bearable muitas cidades. for Será Sodom mais than for that suportável town. para Sodoma Sodom, it was do a que para fire aquela blast. cidade. Sodoma Until foi today, explodida com nothing fogo. grows, nobody's Até there. hoje, nada cresce lá. Ai. Ai! So, and then he finishes. Então, Let's go up to 16. Então ele termina. Vamos para o Woe unto you, 16. Chorazin. Woe Ai de unto you, você, Bethsaida. Corazim. If the Ai de miracles você, that were Betsaida. performed in thee Se had os been milagres performed que in Tyre foram and feitos Sidon, em the ti occult cities where tivessem babies sido were feitos em sacrificed, Tiro e Sidão, cidades would have ocultistas repented onde long ago, bebês eram sacrificados, sitting in eles sackcloth teriam and se ashes, arrependido há meaning muito sin tempo, revival until vestindo this day. roupa de saco e cobrindo-se de cinzas, Then he goes on to significando teriam visto But avivamento até hoje. Então ele continua It will be dizendo, more bearable mas for Tyre and Sidon. no juízo haverá And the menor judgment rigor that para Tiro e Sidom do que o 16 juízo is our target. que virá sobre vocês. And you, 16 Capernaum, é o nosso alvo. E você, will you be lifted Cafarnaum, up in heaven? será No, you'll elevado be até o brought down céu? to hell. Let me Não, just explain this você because we are descerá ao really passing inferno. through so much. Deixe-me explicar explain isto, porque estamos passando... Deixe-me explicar This is isso. serious, what he's saying. We need to finish Isto é this now. sério o que ele está But this is dizendo. Nós serious. precisamos terminar isto agora, Now you mas people isto are é going sério. home wiser. Agora vocês estão Yeah, for indo you para no, casa for you mais no, no, sábios. Sim, For you are vocês, going home para vocês, knowing that não. God judges sin. Vocês estão And indo it's para very casa severe. sabendo que Deus And you julga don't o want to go pecado there, e é so muito you're going to be born severo again properly. e você não quer ir And lá, walk with então the Lord você tem que properly. nascer de novo apropriadamente, He's saying andar com o Senhor that when apropriadamente. Ele Jesus está was sending dizendo his aqui disciples, the first thing he que raised quando is Jesus rejection, estava that they're going to enviando reject the seus gospel. discípulos, So do you remember a primeira Isaiah coisa que ele 24? ressaltou é a We read from rejeição Nakuru do Menegai, Evangelho. Lembre-se, the Isaías conference, 24, que severe lemos em judgment. You Nakuru destroy Menegai the na earth, you conferência, pour it. severo It's like juízo, ele vai I said destruir it's a like terra, the ele vai earth is a boat. derramá-la. And Eu people in disse, there é como saying se a blasphemies, terra they say fosse they're um barco dead, they are what, e they as don't want pessoas God estão and falando everything. And blasfêmias, then there is a dizendo wrath que coming, são laser point gays. accuracy, Então há uma ira twice the vindo speed. com a precisão de um laser em altíssima To collide with them and nobody velocidade. escapes. Então, pá, para No, that colidir is com true, eles e please, ninguém right? escapará. Não, isso é Because verdade, I'm por saying, favor, today I've certo? said here, Porque eu estou the dizendo, severity hoje eu of the disse judgment, aqui, it is coming. a severidade It is do with juízo finality, que está it is vindo coming, right? será final e está vindo, And yet when you go to certo? Nakuru, Kenyatta Avenue, or Entretanto, Nairobi quando now, você Tomboya, vai wherever, a people Nakuru, are busy doing their own Kenyatta, things. They're not todos aware os the lugares, earth is about as to pessoas collide estão ocupadas with the fazendo judgment of suas God. próprias Right? coisas e eles Yes, não it is sabem true. que a terra está prestes So a he's saying colidir here, com o juízo he de raised Deus. rejection Sim, first. And é then he verdade, said, ele está dizendo okay, aqui, everybody's gonna be ele está with me now. ressaltando a rejeição Yes. primeiro. And then Alguém he está said comigo aqui agora? Sim, that então you can ele never disse transmit the gospel que of você grace nunca pode unless you transmitir put o judgment. evangelho da graça, a That's não what he's ser saying. que você inclua o juízo nisto. É isso que ele gospel está of dizendo Jesus aqui, cannot be que o complete evangelho unless de you add Jesus the não wrath pode estar that is coming, completo, the a não judgment ser that is que você coming. acrescente Then a people take ira, down o the juízo gift que of está Jesus, vindo. the Então, gift as of pessoas grace, vão the receber o dom de treasure of Jesus, mercy, o dom da forgiveness. graça, They will o take it more tesouro seriously. da misericórdia, do Because they perdão. realize if I Eles don't vão do this, levar isto I'm mais going to seriamente, torment porque or eles vão burn entender in the que fire. se eles não I think we need to fizerem stop it isso, here eu so we vou can have a meal and queimar then have no people fogo. think. Eu acho que But podemos anyhow, parar aqui e he ter uma goes on to refeição. say, Mas de qualquer forma, Capernaum, ele continua dizendo, He says Cafarnaum. Capernaum. Ele Oh, diz, Cafarnaum, Look at this now. In the olha entire isso Bible, agora. you never find him Em rebuke toda a Capernaum. Bíblia, você nunca Not encontra at all. ele repreendendo Cafarnaum, You não never find him mesmo. at a place where he Você said, nunca you did this, encontra em um Capernaum, you lugar rejected dizendo, me. You vocês abused fizeram me, isso, chased me out of the Cafarnaum, city. No, você they me accepted him, rejeitou, he lived vocês there. abusaram de mim, vocês me expulsaram da cidade. Não, eles o aceitaram, ele Bible. viveu lá. You Em never hear toda a they threw him out. Bíblia, They accepted você him. nunca ouve dizer que eles o But as he expulsaram, was eles there o aceitaram.
bênção. there, Mas enquanto ele estava lá, he's saying the ministrando lá, worst thing you can ele ever está do to the dizendo, Lord a and his pior miracles coisa and que você wonders nunca is pode called fazer com o Senhor, os seus milagres e as suas maravilhas, chama-se indiferença. indifference.
indiferença. anaponya ukimwi, the Lord heals HIV. O And you Senhor take it cura like HIV nothing. AIDS e você My Lord, when toma there is isso no como cure. se fosse nada. Meu When Senhor, every nation quando is não crying, há can you come cura, and do it in our quando country? cada nação está Just heal pedindo, one in você our pode country, we'll fazer know that isso God no is with nosso us. país? Cura somente um no nosso Ai, país e nós saberemos que indifference. Deus está conosco. Ai, And he's indiferença. saying, they were E ele está self-righteous. dizendo, They said eles they tinham have already justiça arrived, they have arrived, they própria. don't need Christ. Eles That's why diziam he que told eles them, já no, you tinham will go chegado, down. eles não precisam de Cristo. É por isso que ele disse para eles, não, vocês vão para o inferno. Ai, 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 ai. Commissioner Kegode, Nikali. This is what Michael normally said, Nigali, Azante, Nigali, Azante, the German way. Ai. Ai, ai, ai. No, this is very serious. Wrath Não, is isso é coming. muito sério. You A are ira going está home vindo. knowing what is Vocês coming. estão indo para casa You are sabendo o que smarter, you está are better. vindo. You are working Vocês that estão hospital, a better mais doctor. You're saying, inteligentes, this was melhores. here. Please Você just vai receive trabalhar Christ. Yes. naquele Yes, hospital I e você know. encontra um It's going médico to e fala: Você It's está going to aqui, end. por favor, receba Yeah, Cristo. let us- Você even if sabe we que are isso aqui vai doctors, acabar. just think Mesmo about sendo eternity médicos, Even if we are se lawyers, a let's respeito think da about eternity. eternidade também, mesmo sendo Yes, advogados, let's- vamos you don't pensar na understand. eternidade. Sim, vocês This is entendem? serious. He's Isso é saying, sério. Awakumtusi. Ele está There are dizendo. other towns like Nazareth that wanted As to push him. outras cidades, Nazaré, cliff. queriam They said, empurrá-lo no, they lá no accommodated him. abismo. Eles disseram, não, eles You o don't hear that they did acomodaram. this bad against Você não ouve dizer que eles fizeram qualquer coisa that ruim contra somebody ele, mas que He's alguém giving this tremendous está message here. dando esta tremenda mensagem And here aqui. you are, maybe on a você? phone or on an earphone. Talvez você está no telefone that's ou bad, right? próximo de um telefone. Not at all, not at all. Não, não mesmo. Indifference. Indiferença. Justiça própria. Ele diz, este é o único pecado que o Senhor não pode limpar. O sangue não pode. Porque então você não precisa Jesus. Ele disse isso para eles. Então, chequem estas coisas na igreja, ok? Tenho certeza de que você não vai ter essas qualidades. Tenho certeza de precisar de Jesus o tempo inteiro. Tenho certeza de se arrepender. Checa o seu coração. Estou me arrependendo. Todo momento estamos nos arrependendo. Eu me arrependo que os meus olhos viram aquela pessoa abusando de Deus. Sim, você deve se arrepender porque você viu uma nação que ele amou tanto fazendo isso. Sim, você deve se arrepender. Então você pode checar isto. Isto é muito sério, povo abençoado. Versículo 16, ele diz: todo aquele que ouve a vocês me ouve, e todos aqueles que te rejeitam, me rejeitam. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, uma coisa muito séria para a nuvem de Deus vindo e as pessoas continuarem nas suas igrejas, certo? Agora vocês viram que é muito sério. É como se eles estivessem esperando que ele vá nas suas igrejas específicas. Sim, impressionante. Vamos receber Jesus globalmente. Aqueles que estão recebendo Cristo onde estiverem, no exército eles dizem, onde estiverem, onde quer que vocês estejam, globalmente, diga, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te amo hoje e te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Senhor, eu me arrependo de todo pecado e eu te peço, meu Senhor, Jesus Cristo, para entrar no meu coração e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, desperta-me para que eu não seja complacente, para que eu não seja morno. Senhor, prepara-me para a obra e unja-me com o Espírito Santo e guie os meus passos para o eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Toda Arabá, toda Haverim. Baruch Hashem Adonai. Obrigado.